Os homens que tinham seguido Jesus enquanto estava vivo não eram senão homens, e por isso não estavam isentos das fraquezas que conhecemos. Quando o Sinédrio decidira por fim ao movimento do Galileu, parecera ter sido bem sucedido. O terror tinha dispersado o pequeno grupo e o primeiro dos discípulos chegara a negar o mestre. Bom, é claro que nós estamos falando de Pedro, quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, né? Jesus fala para ele, olha Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar por 3 vezes, né? Que Pedro quis dar uma de gostosão lá, chegou e falou, não, eu vou morrer por ti, né? Pode, eu tenho um amor tão profundo pelo Senhor. E Jesus falou, não é bem assim, não é tão fácil assim como você pensa, não, né? Antes que o galo cante, você vai me ligar por 3 vezes. E Pedro, que é isso, Jesus? Não, nunca que isso vai acontecer. Todos os discípulos falaram a mesma coisa. Depois, quando Jesus foi capturado, ele foi lá e negou o mestre por 3 vezes, né? Mais ou menos como se Jesus estivesse falando, ou Jesus estava querendo dizer com isso, né? Uma das coisas é, olha, sem a minha ajuda, ou sem a ajuda do Espírito que eu vou mandar, você não consegue nem se sacrificar por mim. O terror tinha dispersado o pequeno grupo e o primeiro dos discípulos chegara a renegar o mestre. Ao pé da cruz via-se apenas um punhado de teimosos, sobretudo umas mulheres. Os outros tinham fugido para se esconderem. Porque pense, isso aqui é importante, né? Jesus foi crucificado, estava lá algumas mulheres sofrendo, um ou outro homem. Lembra, por exemplo, da multiplicação dos pães e dos peixes? Nós estamos falando de milhares de pessoas, né? Então este primeiro grupo de pessoas que receberam milagre, dos discípulos, dos apóstolos, né? Os apóstolos primeiro, depois os discípulos, depois aqueles que seguiam. Este grupo devia encher ali o Monte Carvalho e deveria, sei lá, fazer uma revolução, tirar Jesus da cruz, matar todos os romanos, sei lá. Não foi isso que aconteceu, né? Mas é claro, Jesus não precisava disso, né? A qualquer momento Jesus poderia descer da cruz se ele quisesse. O terror tinha dispersado o pequeno grupo e o primeiro dos discípulos chegara a renegar o mestre. Ao pé da cruz via-se apenas um punhado de teimosos, sobretudo umas mulheres. Os outros tinham fugido para se esconderem, conforme se dizia, em alguns dos túmulos se esconderem, conforme se dizia, em alguns dos túmulos helenísticos que se erguiam lá no fundo dos barrancos. Por que seria então que uns judeus piedosos, bons cidadãos da cidade santa, se mantinham fiéis à memória desse agitador vencido? Que deveria parecer-lhes alguém justamente punido pelas autoridades? A semelhantes perguntas, os membros da comunidade dos irmãos davam uma resposta situada no plano das realidades sobrenaturais que deviam manifestar a era messiânica. Sim, eles acreditavam em Jesus Messias apesar de tudo, apesar do atroz desfecho do seu destino terreno. Não por um simples apego sentimental, mas porque estavam na posse de provas flagrantes do seu caráter providencial. Ou seja, foi a providência, a vontade de Deus que quis tudo isso que aconteceu. Essas garantias sobrenaturais eram 3. E todos os livros escritos pela primeira geração cristã, ou seja, os evangelhos, os atos e as epístolas, sublinhavam a sua importância de 3 garantias, e mostram que era sobre elas que repousava a fé. A primeira fora dada pelo próprio Jesus na véspera de sua morte, na noite de quinta-feira. Partilhando com os seus a sua última ceia pascal, partira o pão, tomara uma taça de vinho e dera graças, dizendo: Este é o meu corpo,
que é entregue por vós. Este cálice é o Novo Testamento em meu sangue, que é derramado por vós. Isso está em Lucas 22, 19 e 20. O gesto sintetizava numa fórmula sacramental o ensinamento sobre o qual ele insistira muitas vezes. 4 vezes, pelo menos, advertira os seus do drama que havia de pôr fim à sua missão sobre a terra, frisando a necessidade inelutável da sua morte e o sentido sacrificial que comportava. Em Cafarnaum, no admirável discurso sobre o pão da vida, tinha precisado antecipadamente esta doutrina. Eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. Né? Às vezes eu ficava pensando assim, mas como é que os discípulos não se lembraram disso na hora? Né? Como é que, quando ele foi preso e tudo mais, como é que não se encaixou? Ora, lembre-se, você é um dos discípulos, vamos supor, né? Você viveu anos com Jesus. E Jesus falava um monte de parábolas, um monte de coisas, citava profetas e discutia com os fariseus. E tudo isso estava muito solto na sua mente, percebe? Tudo isso estava muito solto. Então você não sabe, mas deve ser, bom, ele vai entregar a sua carne, bom, deve ser, quer dizer que a sabedoria dele vai ser comida por nós, então é um símbolo. Então você teria lá milhares de interpretações na sua mente, né? É interessante que os Atos dos Apóstolos diz que quando os discípulos estavam lá em Jerusalém, Jesus já tinha subido, e ele falou, olha, espera em Jerusalém que eu vou mandar o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chega, os seus entendimentos são abertos. Então, não é que o Espírito Santo traria revelações no sentido de coisas que não estão na minha mente, daqui a pouco eu sei, existe isso, né? Até pode ser, mas principalmente articulando todos esses elementos, não? Então, talvez para os discípulos e os apóstolos e todos que conheceram Jesus, poderia ser todos esses fragmentos, a partir da morte de Jesus, as coisas começam meio a se encaixar, com a descida do Espírito Santo, tudo se faz claro, né? Pelo menos claro na medida que nós podemos aguentar, né? Tudo se faz claro, as coisas articulam-se, e aí começa a fazer sentido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão divino, etc, etc, etc. No entanto, Jesus não fora compreendido naquela ocasião. Cegados pela imagem muito difundida em Israel, de um Messias glorioso e predestinado à vitória, os discípulos e até o próprio Pedro haviam se recusado a acreditar na necessidade desse sacrifício. Mas, ao se deterem nos fatos, e uma vez transposto o momento bem compreensível da perturbação emocional, a morte do mestre tinha assumido uma importância decisiva para a fé dos seus. Em primeiro lugar, essa morte provara de forma evidente os seus dons proféticos. Além disso, estabelecera entre ele e os seus discípulos um laço que nada poderia quebrar, uma vez que era o laço de uma participação na sua vida divina, conforme a sua própria promessa. Por fim, como ele também dissera, era o sinal de uma nova aliança. Para os judeus crentes familiarizados com os textos sagrados, era manifesto que o mistério da aliança, desde o sacrifício de Abraão até o do Cordeiro Pascal, sempre estivera ligado à necessidade do sacrifício. Os discípulos puderam compreender, assim, o verdadeiro alcance da imolação do Calvário. Da mesma forma como Israel, no decorrer dos séculos, tinha ido buscar a sua força na convicção inquebrantável da antiga aliança com Deus, assim os fiéis de Jesus iriam enfrentar a história apoiados na certeza de que a morte do Mestre era para eles o penhor, ou seja, a garantia de uma nova aliança.